Oi gente, meu nome é Juliane, bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a criadora do blog As Cartas Mágicas, um espaço que eu criei para a gente conversar e estudar sobre os oráculos tarô e baralho Lenormand, que é o baralho cigano. E hoje, dando sequência, a gente vai estudar mais uma carta, e a gente vai estudar a carta de número 35, que é a carta da âncora. Quando a gente pensa em âncora, a gente pensa, né, que é um objeto que tem no navio e que é utilizado quando ele chega no porto. Então, quando ele aporta, o marinheiro vai lá e joga a âncora no mar, né, para que aquele navio ele não saia dali. É uma coisa para você estabilizar uma situação. Então, quando a gente pensa em âncora, a gente precisa pensar nessa situação de segurança, de você ter chego num objetivo, de estabilidade e de imobilidade, né? Então, geralmente, ela é uma carta que ela é utilizada para sinalizar o alcance dos seus objetivos, né? É uma carta de tom positivo, né? Então, ela tende a trabalhar de maneira positiva, porque ela representa justamente essas questões de segurança, de estabilidade, de alcance das metas, mas quando ela fala de imobilidade, essa imobilidade pode ser também uma coisa boa, tanto quanto uma coisa ruim. Se você tem cartas negativas ao redor da âncora e, né, ela vai sinalizar que aquela situação pode demorar mais tempo do que o necessário ou mais tempo do que a gente queria, né? Ao passo de que se você tem cartas muito positivas, essa âncora ela vai representar, né, o quanto aquelas coisas boas vão perdurar, né? Então, uma carta que vai dar o tom mesmo daquela situação. De maneira geral, ela é uma carta que ela, quando fala de tempo, ela fala de coisas estáveis, e então a gente está falando de pelo menos um ano, né? E é uma carta que a gente precisa olhar e observar que ela indica também a profundidade da questão. Então são nuances que a gente precisa observar quando a gente faz uma tiragem e a gente observa a carta da âncora. Quando a gente fala em trabalho, a gente fala justamente dessas situações, às vezes, que podem estar estagnadas, mas a gente está falando geralmente de um ambiente estável, de sucesso, uma situação, às vezes, de uma posição permanente, né? Dentro da questão, a gente precisa observar o que a gente perguntou, né? Para entender em que contexto essa âncora vai aparecer. Ao passo de, numa tiragem de amor, a mesma coisa. A gente vai observar a pergunta e a gente vai observar o que aquela âncora representa. Mas a gente geralmente está falando de segurança, de estabilidade da relação, de uma união sólida, né? Mas a gente também pode falar de alguém se sentindo preso, porque a âncora, ela realmente, ela prende, ela fixa uma situação, né? Como conselho, né, a âncora ela traz para a gente a questão da persistência, de correr atrás dos nossos objetivos, né, de não mudar de ideia, da gente realmente insistir naquilo que a gente projeta. Aqui no Brasil, a gente costuma trazer a âncora como carta de trabalho, né? Como eu falei antes, eu estudo a cartomancia com base nos estudos da Hannah George. Ela não utiliza a âncora em si como carta de trabalho, mas ela fala que, como ela é uma carta que fala de atingir metas, né, então você pode observar com esse viés. É interessante a gente lembrar que quando esse baralho surgiu, né, e para as coisas da época, os negócios eles eram realizados no mar, né? Então a gente pensa na âncora em projetos e negócios também, porque tem essa ligação com o mar da época que representava isso, né? Assim como o navio ele representava o meio de transporte mais eficaz para você percorrer longas distâncias, né? Esses negócios mais poderosos, digamos assim, eles eram feitos além mar, né? Então,
esse contexto, às vezes, de trabalho que a gente liga na carta da âncora, remete a isso. Então, você pode utilizar numa leitura de uma mesa real, por exemplo, a âncora como um significador de trabalho, mas não necessariamente isso. Você pode observar apenas o alcance e o atingimento das suas metas. Então, se você não fixa a âncora numa leitura de mesa real como carta de trabalho, você vai lembrar lá do começo, quando a gente fala do que essa âncora simboliza. Então, ela traz estabilidade, né, para as cartas ao redor. Então, você vai observar o que tem ao redor dessa âncora e vai observar a profundidade e o peso dessas questões e de quanto tempo essas questões vão estar agindo, né, digamos assim, de quanto tempo essas questões vão perdurar. Se você tem cartas muito positivas, ok, a âncora ela vai trazer mais durabilidade para essas situações. Se você tem cartas negativas, né, já é um sinal de alerta de que aquelas situações elas podem demandar mais tempo e mais atenção, né? Então é uma boa sacada para quando você faz uma mesa real, se você não observa essa questão do trabalho, se você não fixa a carta, você não usa essa carta como uma carta de trabalho. Antigamente também, nessa cartomancia mais antiga, se usava numa mesa real a associação da âncora era ligado a trabalhos ligados ao mar e a questão do amor. Quando ela estava próxima, né, quando ela está próxima ao significador, você poderia ter uma situação de amor mais tranquilo, mais suave, e ao passo de que quando longe do significador homem ou mulher, ela poderia ser um alerta de problemas no trabalho, problemas em viagens e em amores não tão seguros, né? Talvez um alerta na questão do amor. Mas isso numa cartomancia mais antiga, né? O importante é eu acredito que você criar, né, as suas bases. Quando você vai fazer uma leitura, você tem em mente o que você designou para aquela carta. Não adianta você fazer a abertura de uma mesa real e você ficar confuso se você vai tratar aquilo como uma carta de trabalho ou se ela só vai te falar de atingir metas, porque metas você pode ter em qualquer campo da sua vida, né? Ou se você está tratando apenas como uma carta que denote peso. É importante você observar essas questões antes de você abrir, né, fazer a sua abertura, para que você de fato entenda o que o oráculo quer te dizer, né? Então, eu acredito que esse seja um resumo que possa te clarear e te ajudar nos seus estudos e no momento das suas aberturas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para seguir as cartas mágicas tanto no blog quanto no Instagram, em breve no Facebook também. Não deixem de ativar o sininho, as notificações, não deixem de dar o seu curtir, de comentar, de falar com a gente o que vocês acham, enfim, e espero estar de volta com mais conteúdo em breve. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!